Ele voltou, nação. Simplesmente o Dom Pedrão voltou. O 9 mais bolado do Brasil. Ele tá de volta, eu fico até arrepiado. 2 gols no primeiro jogo em que fez mais de 30 minutos. O Dom Pedrão ontem acabou com o jogo. Gente, ele jogou 33 minutos. Deu 3 finalizações. Nenhuma para fora, nenhuma bloqueada. As 3 finalizações do Pedro foram no gol e ele marcou 2 vezes. Teve 12 ações com a bola. É simplesmente impressionante o aproveitamento que o Pedro tem dentro de campo. E olha, não é só finalizando não, tá? Ele também criou a jogada que originou o pênalti. O pênalti que ele sofreu foi ele que criou a jogada. Ele recebe a bola ali dentro da área, pelo lado direito do ataque do Flamengo, dribla o zagueiro que sem ter outro recurso, derruba o Dom Pedrão. O que o Dom Pedrão faz? Mete o pé no pênalti. Tá com a perna pesada, tá voltando agora, o goleiro buscou, mas ele foi rápido para dar um carrinho e fazer o segundo gol dele, o 6º do Flamengo no jogo. Essa é a diferença do Pedro pro resto. Todo mundo perto do Pedro é resto. E olha que o Plata fez uma partida impressionante ontem como centroavante, com aquela cavadinha que já lhe é peculiar, marcou gol, não desperdiçou muito também, tudo que chegou lá, que foi 1 ou 2 bolas, ele arrematou bem, marcando uma vez, mas gente, não tem Bruno Henrique, cá pra nós, não tem Bruno Henrique, não tem Plata, não tem Juninho, não tem um centroavante brasileiro jogando no planeta melhor do que esse cara aqui. Dom Pedrão é o cara que a gente precisava e ele nem tá 100% ainda. Sem estar 100%, ele ajudou o Flamengo a construir uma goleada que o Flamengo não fazia uma diferença deste tamanho desde 2003. A Fabrício, mas e o ano passado 6-1 no Vasco? Aí a diferença foi de 5 gols, meu patrão. Diferença por 6 gols de diferença. A última vez foi o 6-0 em cima do Bahia, lá em 2003. Outra época, outros tempos. 6-0 no Juventude. E nem me venham com aquela de ai, mas o Juventude é fraco, bateu em morto nada. O Juventude em 3 jogos tinha 6 pontos, 2 vitórias em casa. Os caras eram um time organizado, era uma boa equipe, até cair no Maraca. Caiu no Maraca, o Mengão deitou em cima dos caras. E sabe como é que eu sei de todos esses dados do Pedro aqui, que eu acabei de falar para vocês? 33 minutos jogados, 3 finalizações no gol, nenhuma para fora, nenhuma bloqueada, 12 ações com a bola e 2 gols. Eu sei disso porque eu tô sempre avaliando tudo na Flash Score. A Flash Score é o melhor aplicativo para a gente entender, através dos números, aquilo que os jogadores do Mengão Queridão estão produzindo em campo. Tá conivente com o que o Felipe vem pedindo? Não tá? Quer saber o que o Real Madrid fez de errado, deixou de fazer para sair da Champions League? Qual é o forte do Arsenal, do PSG, do Barcelona? Tá tudo aqui no Flash Score, nação. Baixe esse aplicativo sensacional através do link que está na descrição e no comentário fixado. Molim Molim é o melhor aplicativo de dados e estatísticas de futebol do mundo. Eu recomendo. E se você quer ajudar o canal a continuar com esse patrocinador, tira esse app que está aí no seu celular e faça hoje mesmo o download da Flash Score. Estou contando com vocês. Gente, que jogo do Mengão, queridão. Que partida do Flamengo. E não é nem só pelos 6 gols não, tá? Eu falo seguramente que foi a primeira vez no ano que eu vi o Flamengo jogando do jeito que eu imaginava que o Felipe Luiz queria que o Flamengo jogasse. O Flamengo simplesmente não parou. Foi um rolo compressor para cima do Juventude durante os 90 minutos. Quanto mais o Flamengo fazia gols, mais o Flamengo ia para cima. Arrascaeta, muito criticado nos últimos dias, está provando que se tiverem um trabalho específico para ele, para que ele mantenha a sua forma física ideal, ele vai ser o ponto diferencial do Flamengo esse ano. Gente, nos últimos 2, eu tô falando 2 jogos pelo Campeonato Brasileiro, o Arrascaeta marcou 3 gols, deu 2 assistências.
Gente, isso é estatística de Neymar no auge. Ah, Fabrício, mas quem critica que ele não fica em forma física ideal. Gente, qual jogador do mundo rende do mesmo jeito com uma boa forma física e com a forma física ruim? Nem Cristiano Ronaldo, sem estar na sua plenitude física, rende o mesmo do que o Cristiano Ronaldo no máximo da sua plenitude física. Nós temos um craque nas nossas mãos, que é o Arrascaeta. Tá na hora da gente entender que a gente tem que privilegiar o Arrascaeta. Tem que dar a ele um trabalho diferenciado. Zico fazia trabalho diferenciado, Maradona fazia trabalho diferenciado, Romário fazia trabalho diferenciado. Esses caras que sofrem com muitas lesões, nem era o caso do Romário, mas era o caso do Zico, do Maradona, por exemplo, que sofriam com muitas lesões, com muitas entradas violentas, tem que fazer um trabalho individualizado, diferenciado. O Flamengo parece ter entendido isso, fazendo um controle de carga nos dois caras que podem fazer a diferença, que é o Nico e o Arrasca. O Nico ontem nem entrou, porque controle de carga, vamos deixar o cara filé, o cara pronto para jogar jogos mais importantes, para ir até mais longe no certame. Então, o que o Flamengo precisa é disso, é de dar condições desses caras estarem sempre em campo. Uma das maneiras é fazer o controle de carga, deixar os caras direitinho no CT. Outra é botar alguém para poder revezar com eles. Aí nem precisa ser de um menino brilhante ou de um grande jogador, não. Alguém que tenha condições só de manter uma pegada de armação na equipe para em determinados jogos a gente poder descansá-los. Os dois são importantíssimos para nós, Arrasca e De La Cruz. Ontem o Alan entrou muito bem mais uma vez, figurando ali como segundo volante, deu conta do recado e a qualidade do time continua a mesma. Gerson, é brincadeira falar do Gerson, né, gente? Que capitão, que jogador. Onde você coloca, ele entende, ele tem consciência. Se usado mais à frente, ele ia dar conta do recado como vinha dando, mas prejudicava o nosso setor de meio de campo, porque a gente ficava sem combatividade. Felipe trouxe ele mais para trás, obrigou o Gerson a fazer o box-to-box, e ele está fazendo com desenvoltura. Parou de ser tão letal lá na frente, mas passou a ser fundamental no meio de campo, dando mais segurança para o Arrascaeta flutuar e para as coisas acontecerem. Essa equipe do Flamengo contra o Juventude é a equipe que eu acho que nós veremos lá em Quito, contra a LDU. E vamos voltar com os 3 pontos de lá. Pedro jogou 33 minutos. Contra o Vasco, pode jogar um tempo inteiro para estar pronto para jogar contra a LDU. Não tem, gente, outra expectativa. Não há outro centroavante. Não há uma contratação que, se comparada a Pedro, vai ser tão bom quanto. Se vocês virem meus últimos vídeos, eu falei o tempo todo. A maior contratação do Flamengo no ano, o maior reforço do Flamengo no ano é o retorno do Pedro. Não tem Jorginho, não tem nenhum nome que vocês possam trazer para mim aqui que vai fazer mais a diferença para o Flamengo do que o Pedro. E ele provou isso ontem. Eu fico feliz, eu fico extasiado, eu fico emocionado de ver a recuperação de um cara que é um baita de um profissional, que fez tudo que tinha que fazer para voltar, que foi em 3 turnos o seu tratamento, manhã, tarde no Ninho do Urubu, à noite na casa dele, feriado, férias de atleta, todos os dias ele trabalhou com afinco e com aquele sorrisão lindão dele, querendo voltar, porque está em casa. O Pedro não quer ir para o Milan, o Chelsea, não. O Pedro está em casa. Fez toda a recuperação com um sorrisão no rosto, porque ele está em casa. É de jogador assim que a gente precisa. Wesley ontem deu show também. Moleque jogou demais ontem, foi um monstro. Uma assistência, um passe preciso e uma grande chance criada. Jogou demais. Danilo joga de terno, minha Nossa Senhora. A gente tá cheio de atleta que joga de terno. Basta arrumar um pouquinho, dar uma organizaçãozinha tática pro time. Basta o Felipe Luiz acertar algumas condições que os caras arrebentam, que os caras voam. É esse Flamengo que a gente quer ver. E olha, vou falar um negócio, hein? Lá do outro lado, já teve uma torcida que ficou apavorada.
segundo informações que eu obtive ontem, logo depois do jogo, tem um certo presidente aí que nem dormiu direito essa noite porque está apavorado em ter aceitado jogar o clássico com o Flamengo no Maracanã. É véspera de Páscoa. Vem mais um chocolate por aí? O que vocês acharam dessa exibição fenomenal do Mengão, queridão? Coloca aqui nos comentários e aproveita para se inscrever. Tenho criado uma sinergia legal com o Arrascaeta aí nesses lances de bola parada. Ele tem uma qualidade incrível, consegue cobrar onde a gente combina mais ou menos, né? Primeiro o Pulgar me roubou realmente, mas fiquei satisfeito por ele, é um grande jogador, um cara incrível. E depois a sensação de marcar pelo Flamengo aqui no Maracanã é uma coisa indescritível, como eu falei algumas vezes antes, era esse tipo de sensação que eu estava buscando quando eu decidi retornar ao futebol brasileiro e principalmente ao Flamengo. Então é um sonho cumprido. O mais importante, eu acho que é todos fazerem parte do processo, né? Sentir dentro do processo, desculpa. E com boas atuações isso aí é melhor ainda, né? Com a vitória do jeito que foi, enfim, a gente tem um elenco muito, muito grande e muito bom, então quem entra vai entrar à altura e vai continuar dando ritmo para o time ter boas atuações e boas vitórias. Ontem nós tivemos uma situação no mínimo diferente no Maracanã. Em determinado momento do jogo, o Alexandro saiu às pressas de campo e desceu direto para o vestiário. Mas ele desceu muito apressadamente. O Felipe Luiz falou que foi um problema... Quer ver? Olha só o que o Felipe Luiz falou a respeito disso. Eu não acho que é a mesma lesão do Alex, não, eu acho que não é. Mas falei com ele rapidamente, ele falou que foi muito leve, eu senti alguma coisa muito leve, mas vamos esperar o exame para ver o que realmente aconteceu, porque é um jogador muito importante, fundamental. Geralmente, quando o jogador sente um problema na coxa, alguma coisa nesse sentido, ele sai calmamente de campo, até porque se sair apressado pode agravar a lesão, vai para o banco de reservas e começa o tratamento ali. A impressão que geral teve é que foi mais um problema estomacal do que um problema muscular. E talvez o Flamengo tenha dado essa informação para poupar o jogador de ser apelidado pela torcida ou pela torcida adversária como, né? Porque um desarranjo intestinal acontece. Enfim, brincadeiras à parte, hoje o Flamengo, se é que acha que pode ter sido uma lesão mesmo, se essa é a versão verdadeira e não a oficial, deve fazer exames naquele ultrassom de última tecnologia que o Flamengo comprou e a gente vai informar vocês se ele realmente teve algum tipo de lesão ou não. Ficou estranho. Nunca vi um jogador com dor muscular sair tão rápido de campo, andando sem mancar e mais, andando muito apressadamente. Mas, nação, deu muito orgulho de ver o Flamengo ontem. A gente tem certeza que a gente tem um caminho para seguir a partir daí. É só o Felipe continuar motivando esses jogadores, continuar fazendo o nosso meio de campo ser forte, que a gente tem aí muitas alegrias para viver nesse ano de 2025. Vocês concordam comigo? Mengão, líder do Campeonato Brasileiro. Fizemos um score alto ontem. Temos saldo de gols que no desempate, se necessário for, com qualquer outra equipe do Brasileirão, não correremos riscos. É atropelar quem vier pela frente. Vocês sabem qual que é o jogo de sábado, né? Chocolate de novo, né? Para todo mundo entrar na Páscoa. Ó, sábado tem Flamengo e Vasco no Maracanã. Logo depois do jogo, o Flamengo deve embarcar para jogar Libertadores no Equador. Vamos buscar esses 6 pontos para dar uma tranquilizada. BAP, presidente BAP, bora baixar os ingressos, irmão. Não dá para o Flamengo ter uma apresentação como teve ontem, jogando apenas para 31 mil. Eu sei como que as coisas funcionam nos bastidores e que, às vezes, o custo operacional do Maracanã pode ser maior do que aquilo que o Flamengo gostaria que fosse. Mas não dá para privar a nação rubro-negra de uma apresentação dessa. E nem dá para privar o nosso time de ter o apoio da nação, da magnética torcida do Flamengo no Maracanã. Bora baixar esses preços, BAP. Bora botar o povão dentro do Maracanã de novo. Bora
fazer o Flamengo ser aquela sinergia com o torcedor. Bora buscar os títulos de 2025. Tamo junto, rapaziada. Obrigado por tudo. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.